Você tá mudo, você tá no mudo. Prontinho. Pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Edinho, da Mondiale. Eu quero agradecer esse tempo de vocês, esse tempo em que a gente tem feito muitos treinamentos por webinar, feito lives, enfim, são inúmeras. Eu quero deixar com vocês, como sempre, uma mensagem de ânimo, força. Coisas boas estão surgindo na pandemia. Por incrível que pareça, coisas boas estão surgindo. Então, eu quero reafirmar isso para vocês. Nós ganhamos aí medida provisória por parte do governo. Nós ganhamos uma medida provisória que ajusta a nossa categoria. Nós ganhamos uma normativa, um entendimento do Ministério da Justiça em cima desta normativa de que nós somos merecedores da nossa comissão, então que você devolve se você quiser por gesto comercial para o seu cliente, mas você não precisa devolver porque isso é pagamento teu, pelo teu trabalho, isso é muito bom. Então coisas foram surgindo também de bom nessa loucura que é que a gente está vivendo na pandemia. Então a gente tem que aproveitar isso também. Muito de flexibilidade por parte das redes hoteleiras, das companhias marítimas, das companhias aéreas. Hoje tem companhia aérea permitindo remarcar 3 vezes, garantindo a tarifa e da cabine sem ajuste de tarifa, podendo trocar nome. Apareceu essa promoção. Nós temos cruzeiros marítimos podendo ser cancelados 48 horas antes do embarque, sem nenhum custo. Claro que isso não ficará para sempre assim, mas parte dessa flexibilidade irá ficar. Então, vamos aproveitar também e encarar essa modificação que está ocorrendo no nosso segmento. Tem a parte ruim, não tenho dúvida disso, muito ruim, mas tem a parte boa que a gente acabou ganhando. Então, vamos pensar para frente, positivo. Isso que a gente está fazendo, essas capacitações são extremamente importantes. Voltando a repetir o que o Tamas colocou, isso fica gravado, está no Facebook da Mondiale e logo, logo estará no YouTube também. Então, também você tem lá no YouTube toda a coletânea nossa gravada, você pode utilizar para treinamento da equipe, enfim. Além disso, a Mondiale e a Ancoradouro estão fazendo visita, nós estamos fazendo visita, não só a Mondiale, mas a Ancoradouro também, e juntos, estamos fazendo visitas virtuais à sua agência. Então, agende com o seu executivo, mande um WhatsApp ou um e-mail para a gente, que vocês querem receber uma visita nossa, e nós vamos com a equipe toda, a equipe do Marítimo, atendimento, emissão, enfim, toda a galera vai até vocês e para a equipe de vocês para a gente bater um papo. Bom, eu não vou delongar muito, eu quero passar a palavra agora para o Fred. O Léo fala no final. Léo é nosso diretor de Europa que está nos acompanhando aí, no final ele encerra com a gente. Eu vou passar a palavra para o Frederico, que na verdade é o nosso querido Fred, que a gente muito carinhosamente chama. Fred é diretor da Rede Minor para a parte leste da Europa, fica baseado em Portugal. A Rede Minor, vocês estão vendo a Clarinha, essa criatura querida nossa que nos acompanhou pelas Maldivas, pela Tanzânia e pelo Quênia, e brevemente nos acompanhará também pela Tailândia. A Rede Minor, eu já falei, é uma rede pequena, são 500 e lá vai burdoado hotel. Cada dia que eu falo com Clara, tem mais quantos hotéis? Tem mais 50, tem mais 100, e vai crescendo assim. Mas é uma rede maravilhosa, que tem uma quantidade grande de brands, de marcas, para atender todos os perfis de clientes de vocês. Hoje a viagem para Portugal com Fred. Fred vai nos dar uma visão de ligar mais para o Luxury, para o Experience, desse departamento que a gente tem na Mondiale, com dicas preciosas de Portugal. Fred, a palavra é sua, o tempo é seu. Olá, muito boa tarde, aqui já é boa noite. Hoje trouxe comigo também um belo vinho tinto português para vos acompanhar neste breve treinamento que vamos fazer sobre Portugal e sobre alguns dos destinos mais conhecidos ou mais apreciados. Obviamente Portugal é muito diverso, nós vamos tocar só em alguns pontos.
Antes de mais, queria agradecer o convite em nome do Edson, não é? Da Mundial e da Ancora Douro. E estarei disponível depois para qualquer questão ou se quiserem, entretanto, colocar no chat. Obviamente, como o Edson falou, nós temos a presença aí da Clara Campos, que é a nossa representante do Grupo Minor. Eu fico aqui em Lisboa, estou aqui atendendo os clientes, os vossos clientes, os clientes que vêm através da Mundial e da Ancora Douro, por isso também eu passarei os meus contactos. Entretanto, gostava de dar umas notas prévias sobre o Destino Portugal, que tem vindo a crescer muitíssimo no Brasil, não é? Os brasileiros estão completamente apaixonados por Portugal e eu queria, após este período longo que ainda vivemos desta pandemia, como o Edson disse, começa a abrir, começa a haver mais esperança e o mercado começa, pouco a pouco, a ressurgir. E é isso que nós agora também nos estamos a focar e daí esse convite para esse treinamento. Portugal já começou a reabrir o mercado, ou seja, já saímos de um período de confinamento muito bem sucedido e com grandes elogios a nível internacional. Acabámos por ter realmente poucos infectados e também poucos mortos em proporção a outros países europeus e isso acabou por dar uma exposição positiva de Portugal como um país que lidou muito bem com este problema. Nesse sentido, isso permitiu-nos também reabrir o comércio. Iniciámos esta semana a reabertura de restaurantes, que são essenciais também para a atividade turística, e pouco a pouco as demais áreas de comércio também e serviços irão reabrir, entre as quais a parte hoteleira. Pouco a pouco o Destino Portugal, nas suas diferentes cidades, vão pouco a pouco reabrindo. Nós também estamos no nosso plano de reaberturas, a começar pelo Algarve e depois pouco pelos demais destinos onde nós estamos presentes. Para além disso, existe uma ligação muito forte do Brasil com Portugal, e nesse sentido a TAP também tem é um parceiro importante em termos de ligação aérea e para além dos outros que já ligam, né, a Azul e a Latam, a TAP também reiniciará os voos regulares a partir de junho, já com uma agenda bastante ambiciosa e esperemos que corra tudo bem, será bom sinal para todos. Entretanto, o Turismo Portugal também teve um papel fundamental no lançamento deste selo chamado Clean and Safe, que também tem sido muito divulgado, que permite e que dá aos hotéis esse selo de garantia de que todas as normas estão a ser cumpridas. No que cabe, essa exigência é uma exigência do Estado, não é? Mas nós, enquanto companhia, também estamos a iniciar os nossos próprios protocolos de segurança e de higiene, com fim à reabertura das unidades. Em termos da apresentação, eu agora vou ter que partilhar aqui a minha tela, por isso deixarei de ter presente aqui a câmera, mas continuo aqui convosco. Vou iniciar a nossa apresentação. Se me permitem, eu espero que já estejam a ver. Sim? Edson? Sim, ainda não. Ainda não, Fred. Ainda não? Eu vou só, então, tentar aqui outra coisa, só para não escapar. Agora vai. Agora vai. Agora acho que já vai, né? Agora vem. Sim. Muito bem. Já estamos. Já estamos on. Vamos iniciar aqui a apresentação, só para vocês terem um pouco uma imagem da realidade do Grupo Minor, mas também como uma grande ajuda em termos do que é a geografia do Destino Portugal. Para além destas imagens muito bonitas de várias cidades que vocês já conhecem, e que certeza que já sugeriram, já venderam, aqui fica o mapa de Portugal, só para ter uma realidade onde é que o grupo Minor está presente, com as diferentes marcas, a marca Chivoli, marca Nantar e marca NH Collection.
iniciando, digamos, de norte a sul, com hotéis na cidade do Porto, na cidade de Coimbra, uma bonita cidade, digamos assim, a caminho entre Porto e Lisboa. Depois na capital Lisboa, que muitas vezes serve de ponto de entrada para o nosso país, e nos arredores da cidade de Lisboa, encantadora Vila de Sintra. Digamos, a sul está a região do Alentejo, com a sua capital Évora, e no sul de Portugal, toda a região do Algarve, com diferentes destinos, entre os quais destacamos a Vila Moura e a Vila do Carvoeiro. Este mapa dá uma noção clara dos principais destinos. Obviamente, existem outros pontos de referência visitáveis, como é Óbidos, como é Fátima, como é ainda a parte norte do Minho e Trás-os-Montes. Mas aqui ficam algumas referências de destinos que se podem visitar em roteiros que podem variar desde 5 a 12 noites. Em termos das distâncias, eu vou deixar só algumas indicações, começando por Lisboa. Quem vai para norte, temos a Coimbra, a 1h45 em rodovia, e depois de Lisboa ao Porto, umas 3 horas de carro. Existe depois a hipótese, obviamente, de outros meios alternativos, como pode ser o trem, comboio, que nós chamamos, e de Lisboa para Sul, 2h30 até o Algarve, sendo que, obviamente, nós sugerimos sempre uma parada pelo Alentejo. Aqui a nossa capital, nós temos falado muito da cidade de Lisboa, nesse crescimento enorme, nessa redescoberta de Portugal no geral, mas muito focada também na cidade de Lisboa. Mas Lisboa continua a ser uma cidade com esse charme, com esse lado mais histórico e mais cultural. E em termos de experiências, eu vou listá-las a seguir, mas ficam aqui algumas imagens de monumentos e espaços históricos da cidade de Lisboa. Obviamente, o que é o quarteirão da Baixa, que tem a sua famosa Praça do Comércio virada para o Rio Tejo, e depois se iniciam 2 colinas, uma delas onde se encontra a zona do Chiado, e do outro lado a zona do bairro de Alfama, e no alto o Castelo de São Jorge. Aqui embaixo uma fotografia muito bonita dos bondinhos. Esse é o famoso 28, que percorre todo o centro histórico da cidade de Lisboa. Existem outros bondinhos disponíveis por diferentes zonas do centro histórico de Lisboa, e percorre todo o caminho junto ao Tejo até chegar à zona de Belém. Em Belém, do lado esquerdo dessa bonita imagem, é a famosa Torre de Belém. Mais algumas imagens de Lisboa, só para ter uma ideia. Obviamente o Rio Tejo, com diferentes sugestões de experiências. E depois um outro lado, talvez menos conhecido, talvez para alguns espaços a descobrir, áreas e bairros de Lisboa menos visitados, e áreas de Lisboa com outro charme e outro encanto, com outro nível de modernidade e, obviamente, este lado mais cosmopolita da cidade de Lisboa. Nós aqui damos algumas referências, algumas dicas, como é o espaço do LX Factory, ou a Frente Tejo, com o bonito projeto do Museu Mate, que inaugurou faz agora uns 2-3 anos. Depois, uma outra área, que é a área oriental de Lisboa, onde está a área que nós chamamos Parque das Nações, com essa área mais moderna de novos edifícios de arquitetos renomados, onde se encontra o Casino de Lisboa, uma área de animação, e depois o muito visitado oceanário da cidade de Lisboa. Outro lado que Lisboa também proporciona, em termos de opções de visitas, é esse lado mais de arte urbana. Lisboa tornou-se uma das capitais
da arte urbana, do street art, com alguns, hoje em dia já famosos artistas, como é o caso de Vils e de Bordalo II. Estas são opções que muitas vezes nós proporcionamos e sugerimos, muitas vezes para casais, obviamente, mas também para famílias, não é? Com adolescentes, com gente mais jovem que está interessada em conhecer uma outra Lisboa, que não só a dos grandes monumentos. Em termos de experiências, eu vou referir aqui algumas, elas estão aqui listadas, mas para além do tradicional Fado Experience, que é e continua a ser um must a fazer em Lisboa. Eu deixo aqui algumas sugestões, mas existem variadíssimos restaurantes de fado, não é? A nossa música tradicional. Eu deixo a sugestão do Senhor Vinho, deixo uma sugestão também do Clube de Fado. O Clube de Fado fica no bairro da Alfama, e o Senhor Vinho fica num outro bairro, um bocadinho off, porque a grande maioria dos restaurantes de fado estão entre o bairro Alto e a zona da Alfama. E o Senhor Vinho fica numa outra zona mais residencial, na zona da Lapa. Mas ambos são grandes referências para quem quer passar uma noite de fado e desfrutar da nossa música mais tradicional. Atenção que hoje em dia o fado realmente tinha esse lado mais nostálgico, mais triste. Muitos desta nova geração de fadistas, que muitos deles iniciaram as suas aparições aqui nestes restaurantes, fazendo os seus shows ao longo da semana, trouxeram um toque mais ligeiro ao fado, com outro tipo de influências, e hoje em dia digo que é uma experiência muito, muito interessante de fazer para casais jovens, obviamente para pessoas que já conhecem e conheceram o fado mais tradicional da Amália Rodrigues e de outros fadistas, e há esta nova geração que tem posto o nome de Portugal, através do fado, muito, muito no alto. Depois há, obviamente, para conhecer Lisboa é preciso passear a pé, é preciso bater pé, e aí nós aconselhamos tours privados, com guia privado, obviamente são recolhidos no hotel uma sedã, podem fazer o tour de carro em privado, mas eu sugiro fazer essa visita da Lisboa tradicional a pé, com o seu guia privado, e vão conhecendo alguns dos espaços mais tradicionais do centro histórico. Lisboa é uma cidade grande, mas concentrada entre a Baixa Chiado e a Alfama. Consegue-se ter uma noção destes espaços mais tradicionais, espaços comerciais mais tradicionais. A sugestão começa sempre por, obviamente, para quem ainda nunca fez, andar no bondinho, o chamado bondinho da Glória. Tinha e tem o objetivo de levar as pessoas da parte mais baixa, mais plana da cidade, e subir as colinas, as diversas colinas de Lisboa. Então este bondinho da Glória começa ali na zona dos restauradores, né? A parte da Baixa, a parte das praças de Lisboa, muito próximo onde nós temos o nosso hotel, o Tivoli e a Liberdade, e sobem depois, estão em cima do Mirante São Pedro de Alcântara, que tem uma das vistas mais encantadoras e uma vista panorâmica do centro histórico de Lisboa. A partir dali depois já podem ir explorando tanto as ruelas do bairro Alto, e visitar alguns dos cafés mais reconhecidos, como pode ser o caso da Brasileira, algumas das lojas do comércio tradicional que ainda permanecem naquela zona entre o bairro Alto e Chiado, como é a Casa Havanesa, a Luvaria Ulisses, que é provavelmente uma das mais visitadas da cidade de Lisboa. Para quem aprecia luvas, são feitas à medida, por isso, se passarem alguns dias em Lisboa ou em Portugal,
podem ir lá no primeiro dia e recolher a sua luva totalmente feita à medida uns dias mais tarde. A famosa livraria Bertrand, uma das livrarias mais antigas da cidade de Lisboa, e depois a Confeitaria Nacional, a tradicional ginginha, o licor de ginja, que tem espaços muito bonitos e muito castiços, tanto no Recio como em outras zonas da Baixa e do Chiado. E depois fazer uma imersão naquilo que são uma das tradições nossas, as conservas, não é? As famosas sardinhas, com espaços como a Conserveira Nacional, que tem todo o tipo de opções nesse sentido. E, eventualmente, isto são tours de meio-dia, feitos com guia privado, e terminar com o almoço ou com o jantar numa das famosas cervejarias, que o conceito de cervejaria em Portugal ou em Lisboa é um bocadinho diferente da cervejaria no Brasil. Não é tanto esse conceito de boteco, é mais um espaço especializado em frutos do mar e, obviamente, depois com algumas especialidades também de carne. Existem diversas opções no Centro Histórico de Lisboa, ou seja, nesta zona da Baixa, como pode ser a cervejaria Ramiro, ou outras naquela área. Existem outras opções um bocadinho mais luxuosas, digamos assim, diferentes, o que pode ser um passeio no Rio Tejo, em veleiro, conhecer o Rio Tejo e apreciar as vistas da cidade de Lisboa, mas vistas do Tejo. Isso é possível fazer em privado, seja num estilo catamarã, ou seja num barco de outro porte. Geralmente partem de alguns dos portos próximos à Baixa ou então na zona de Belém, e podem fazer uma saída de barco pelo Rio Tejo, já entrando no que é o Oceano Atlântico, a costa de Lisboa, que nós chamamos a Riviera de Lisboeta, e depois entrar um pouco pelo rio adentro, passar por baixo da ponte 25 de Abril e ir até o Cais das Colunas, e em frente à Praça do Comércio, e regressar. Depois existe uma outra opção também em tour privado, que nós sugerimos bastante, também com guia privado, obviamente, que é a visita à Lisboa mais monumental. Essa que eu considero a Lisboa mais monumental, obviamente não pondo de parte todas as opções que existem na Baixa, no Chiado e Castelo São Jorge, é esse lado da zona de Belém, essa área de Belém, onde está o famoso e reconhecido Mosteiro de Belém, o nosso ex-libris do estilo manuelino, e a tão conhecida Confeitaria dos Pastéis de Belém. Obviamente é possível reservar um espaço em privado para serem recebidos e apreciarem os pastéis de Belém. Não tem que fazer a fila, não tem que esperar. Isso é possível privatizar e acaba por ajudar bastante também na gestão do tempo, ter essa possibilidade de fazer a visita aos pastéis de Belém com reserva de mesa em privado. Depois de passar pela Torre de Belém, aí pode-se visitar ou não, apreciar só as vistas e conhecer um pouco mais da história da Torre de Belém, e seguir para o padrão dos descobrimentos. E como opção, se quiserem estender mais algum tempo, depois então fazer toda a área da Alfama e o Castelo de São Jorge, já de volta ao centro da cidade. No slide que eu tinha apresentado, eu falava um pouco da Lisboa alternativa, não é? Nós focámos aqui um pouco nesta Lisboa mais cultural, mais histórica, que vocês conhecem e sugerem sempre. E depois existe este lado da Lisboa mais moderna, mais cosmopolita, onde eu destaco o LX Factory, que é um espaço, era um antigo área de armazéns que estava completamente abandonada. De resto, parte deste espaço foi transformado numa área mais cultural, tudo ligado às artes, e pouco a pouco também se foi transformando num espaço de lazer, com vários restaurantes, barzinhos,
com feirinhas ao fim de semana, com alguns concertos, com exposições de arte, e é um espaço muito engraçado de se conhecer, e com várias opções de restaurantes e bares que podem sempre aproveitar para almoço ou deixar então para o jantar. Depois, esse lado menos conhecido pode ser um roteiro também para conhecer um pouco dessa arte urbana, entre os quais destaco as obras do Bordal II e do Vils, que são essas duas imagens, a de cima e a de baixo. De resto, a imagem de baixo é uma homenagem à Marielle, essa ativista que entretanto foi assassinada. Está disponível num espaço que esteve abandonado também, que se chamava Parque de Monsanto, que é um espaço com vistas panorâmicas. Era um antigo restaurante que acabou por ficar abandonado e tinha e tem uma das melhores vistas de Lisboa, e que entretanto foi reconvertido também como espaço de interesse cultural, onde surgem várias instalações de grafites, de obras de arte, instalações, e entre as quais existem obras de renome como esta do Vils. E em baixo, alguns dos museus mais reconhecidos. O MAT é um deles. Vale a pena por si só passear ali no calçadão junto ao Rio Tejo, e apreciar a arquitetura do museu, mas também, obviamente, entrar e apreciar algumas das diferentes coleções que vão surgindo e vão variando ao longo do ano. Depois existe também o Museu Coleção Berardo, de arte contemporânea, que também podem visitar totalmente em privado. Estas são algumas das experiências que dá para fazer em Lisboa. Como podem ver, algumas dessas experiências podem ter um cariz mais exclusivo, outras podem fazer perfeitamente sem necessidade de ter um guia privado ou toda a organização em privado. Por isso são ambas são opções válidas. Existem depois uma série de outros atrativos próximos a Lisboa, como podem ser as praias, e obviamente opções mais focadas nas famílias, nas crianças. Eu vou avançar só para vos mostrar a nossa opção em Lisboa, que é a nossa opção 5 estrelas luxo, que é o Tivoli Avenida Liberdade. É um hotel icónico na cidade de Lisboa. De resto, foi inaugurado em 1933, não neste aspecto como vocês veem agora, mas esta foi a nossa última renovação mais recente. Nós temos a parceria também com a Leading Hotels of the World, que é uma das chancelas no que toca a hotéis de luxo, não é? A maior coleção de hotéis independentes e de luxo do mundo. Somos muito reconhecidos pela nossa variedade de opções de lazer, não é? Pode ser o nosso famoso e reconhecido Sky Bar, ou a nossa mais recente opção, que é o restaurante Sim. Deixo também algumas dicas de restaurantes na cidade de Lisboa, opções mais focadas naquilo que são as opções mais estrela Michelin, mais exclusivas, como obviamente algumas das opções do Chef Avilés, não é? Com o Bel Canto, com o Minibar, o Chef Henrique Sá Pessoa também com o seu restaurante Alma, que tem também um restaurante estrelado, o Loco, e opções mais badaladas, como é o caso do Cine, no nosso hotel, mas também outras opções mais próximas, como é o caso do Je ne sais quoi, o Je ne sais quoi Ásia, opções um bocadinho diferentes, como é o restaurante Prado, e gosto sempre também de adicionar algo mais local, mais autêntico, mais focado naquilo que são aquele espírito mais lisboeta, e aqui estamos a falar de opções de restaurantes mais
até mais baratos, não é? Mas na realidade as pessoas estão à procura de algo mais autêntico também, e é o caso do restaurante Zé da Moraria ou o restaurante Zé dos Cornos, que são opções que as pessoas às vezes não têm em mente, mas que vão desfrutar de comida portuguesa sem qualquer tipo de uma forma completamente despretensiosa e local. E às vezes é bom fazer esse contraste num itinerário em que um dia pode estar a jantar num restaurante estrela Michelin com um valor por preço por pessoa realmente muito elevado, e provar e apreciar uma cozinha mais cuidada, com mais criatividade, e depois num outro dia, ali num passeio por Alfama, pelo Castelo, acabar por entrar num restaurante mais local, mais tradicional, como pode ser um destes dois que eu acabo de indicar. Edson, não sei se avançamos com algumas perguntas ou... Oi? Que eu agora sei Olha da bem, apresentação. Fred, tem as perguntas, o pessoal tem no chat final, né? lá, eles vão colocando no chat, nossa equipe vai tomando nota e ao fim a gente pega e ajusta tudo, tá? Eu só quero fazer uma referência aí, você fez de várias opções de restaurantes, mas o Sky Bar, gente, do Tivoli Liberdade, é imperdível. Mesmo para quem não está hospedado, eu recomendo. O Sky Bar, ele é aberto a hóspedes. Ele está aí na tela, o Fred está mostrando aí, ó, à esquerda em cima. O pôr do sol, um sunset, um happy hour, nesse Sky Bar é imperdível em Lisboa. E é o point do Jet Set de Lisboa, viu, gente? Aí você encontra tranquilamente, inclusive até o primeiro-ministro de Portugal, se o cidadão for o dia dele passar por lá, porque não é difícil de encontrá-lo aí. Mas pode seguir, Fred. E o nosso Cristianinho, como a gente chama aqui, né? O Cristiano Ronaldo, também é fácil de o encontrar por aqui. Mas não é tão fácil assim, porque ele passa muito tempo fora, né? Mas como tem uma casa na Avenida da Liberdade, acaba por passar de vez em quando também aqui no Sky Bar. Mas vamos seguindo, vamos avançando, e vamos avançar para uma zona lindíssima, que todo mundo já ouviu falar, né? Que é essa vila medieval, que é a Vila de Sintra, que fica somente a 30, 40 minutos de carro da cidade de Lisboa. Muitas vezes eu sugiro Sintra como um destino onde eu tenho que, digamos assim, bater nesta tecla que é, por um lado, obviamente quem viaja com o tempo corrido quer fazer muita coisa em pouco tempo, mas quem já conhece Portugal, quem já vai se calhar para uma segunda visita, por que não conhecer Sintra com um pouquinho mais de tempo, não é? Sintra acaba por ser aquele bate e volta, quem fica em Lisboa vai passar o meio-dia Sintra, ou vai fazer um dia inteiro, começando por Sintra e depois dando a volta por Cascais, a regressar pela Riviera Portuguesa, né? pela estrada que faz a costa atlântica, e a minha ideia é exatamente oferecer Sintra de uma outra forma, oferecer Sintra exatamente fugindo um pouco dessas enchentes, não é? Porque Sintra é uma das vilas mais visitadas de todo Portugal, porque obviamente os atrativos estão lá, não é? Entrando em Sintra, entrando num fairy tale, não é? Num pequeno sonho, num espaço encantado, cheio de palácios. Há 2 dias atrás foi muito bem explicado aqui os passeios em Sintra e aquilo que dá para fazer em Sintra, e obviamente os destaques aqui é o famoso Palácio da Pena, lá no alto de uma das colinas, o Castelo dos Mouros, que também fica exatamente em frente, numa outra colina, e depois alguns dos atrativos no centrinho da Vila Histórica de Sintra, como pode ser a Quinta da Regaleira, ou o Palácio Nacional, que é essa imagem do lado esquerdo, superior. Para mim, a grande vantagem é que nós temos uma unidade, um hotel, um palácio também. Nós temos essa sorte de gerir o Palácio de Setiais
que é também um palácio do século XVIII, convertido em hotel nos anos 50, e que permite fazer a base, utilizar a base do hotel para conhecer toda essa região. E conhecer essa região implica, pelo menos, permanecer em Sintra durante 2 noites. Eu diria que é o ideal para conhecer a Vila de Sintra e utilizar, obviamente, algumas dicas para fugir um pouco aos períodos de maior procura dos atrativos em Sintra, dos monumentos e dos jardins. A começar por, exatamente em frente este é o nosso palácio aqui embaixo, essa é a fachada do nosso hotel. Saindo do Palácio de Sete Reais, em frente fica a famosa Quinta da Regaleira, que é essa imagem parcial dos jardins e a Quinta da Regaleira, o Palácio da Regaleira, que é essa imagem do lado esquerdo, que é uma das joias que às vezes até menos conhecida, né? Menos conhecida que até o próprio Palácio da Pena, e apenas em 2 minutos conseguem entrar na Quinta da Regaleira. Aí, obviamente, o hotel pode ajudar a fazer essa marcação, ou, obviamente, já ter todo o itinerário organizado através da Mondial. Entretanto, o Ex-Libris da Quinta da Regaleira é o famoso poço iniciático, essa bonita imagem no vosso canto direito. E próximos também a Sintra, existem outros palácios. Obviamente, de referir, apesar de eu não ter aqui imagem, o Palácio de Queluz, não é? Um pouco a nossa opção mais parecida com Versalhes, não é? E o Palácio de Monserrate, que fica a apenas 2 km do nosso hotel. O que é que nós oferecemos? Para além, obviamente, de toda essa imersão cultural, histórica, para além, obviamente, dos atrativos no centrinho da Vila de Sintra, que podem ser a famosa doçaria, as queijadas de Sintra, os famosos travesseiros da Periquita, obviamente, algum artesanato próprio e disponível ali no centrinho de Sintra. Há também uma outra imersão que pode ser a imersão mais gastronómica e vínica, não é? Os vinhos que existem também na região de Sintra. De resto, é uma das regiões, os vinhos de Colares, é assim que eles se chamam, não é? Da região de Colares, é uma das regiões mais antigas de produção de vinho de Portugal, tão antiga como a produção de vinho do Porto. No entanto, é uma das regiões mais pequenas em termos de produção. Existem apenas 6 produtores de vinho, entre os quais a Viúva Gomes é uma das opções que temos aqui. E nós, o que é que fizemos? Enquanto Tivoli Palácio de Setiais, trouxemos essa experiência para dentro do hotel. Nós conseguimos fazer as degustações de vinhos com o nosso chefe sommelier, fazer uma imersão nestes vinhos de Colares que têm características únicas, ou seja, para quem é apreciador de vinhos, vai certamente querer conhecer a história dos vinhos de Colares. São vinhos muito próximos à costa atlântica, são vinhos que as castas, digamos assim, que algumas delas se pode dizer que são castas típicas da região, como é a Ramisco e a Malvasia, umas para produzir vinhos tintos, outras para produzir vinhos brancos, e essas vinhas são plantadas num solo arenoso, daí não terem sido atingidas pela filoxera, pela doença que causou a destruição de muitas das vinícolas e dos vinhedos por toda a Europa. Então, há toda uma imersão histórica e daí terem uma característica muito especial, que são vinhos que envelhecem em garrafa. Ou seja, um vinho tinto de Colares terá 8, 9, 10 anos em repouso de garrafa antes de estar no seu ponto ideal para ser aberto. Então, são vinhos que, para além de terem passado por barricas de carvalho, fazem o seu envelhecimento também em garrafa. E o mesmo acontece com os brancos. Um vinho branco de Colares tem que ser bebido com 5, 6, 7 anos de estágio em garrafa. Então, daí ser muito difícil ter novos produtores, não é? Porque demora tanto tempo a ter o produto
no mercado, e nós fazemos toda essa explicação dentro do hotel, dentro da nossa sala Colares, e obviamente existem garrafas, edições exclusivas que podem ser adquiridas também no hotel. Obviamente, não deixamos de parte a opção dos vinhos do Porto, né, que são os mais conhecidos e os mais desejados também de experimentar, e temos uma parceria também com uma loja de vinhos que agora também faz provas neste mesmo espaço, mas de vinhos do Porto altamente exclusivos. E estão disponíveis aqui no nosso hotel. Eu gostava de referir a opção de Sintra como um espaço também para Destination Weddings. É, de resto, o hotel onde nós acabamos por receber mais casamentos, porque, para além de Sintra ser ter esse lado mais romântico, o espaço em si chama os noivos para se casarem lá, porque é de um encanto incrível. Nós temos a possibilidade de privatizar o hotel. O hotel são só 30 quartos, mas depois tem uma série de áreas e de salões e de jardins que ficarão totalmente a cargo dos noivos e da responsável do casamento, que faça esse Destination Wedding, esse organizador e o celebrante. E a opção que nós chamamos de exclusividade, de privatizar o palácio, a gente chama Own a Palace for a Day, é um produto, é um serviço, é uma experiência que nós temos formatada. Obviamente, deixamos as linhas gerais e depois é tudo customizado, personalizado pelos noivos e pela equipa que estiver a organizar o casamento. Já referi aqui algumas dessas experiências, mas acrescento mais algumas que são altamente exclusivas, como pode ser também o Dining Delight, um jantar em privado no Palácio de Setiais, no nosso hotel. Privatizamos um salão com afrescos, totalmente para um casal. Podemos eventualmente também organizar para uma pequena família, mas digamos que tentamos que sejam este lado mais romântico, de honeymooners, de viagens de celebração, que queiram aproveitar e fazer um jantar em privado, ou podemos fazer no exterior, com vistas panorâmicas para o Vale de Sintra, finalzinho de tarde, início de noite, e organizamos esse jantar em privado. Tem duas características muito interessantes que nós podemos adicionar. Para além de, podemos adicionar, obviamente, música ambiente, pode ser uma arpista ou um violinista, e também podemos ter a nossa equipa vestida à época, né? Vestida ao século XIX, com todo esse encanto. O que é que nós organizamos? Podemos oferecer como sugestões, como roteiro, como coisas para fazer tudo aquilo que é possível fazer, que geralmente as pessoas vão a Sintra para conhecer, como pode ser a visita ao Palácio da Pena, ao Palácio de Monserrate, ao Palácio da Vila e aos jardins. Nós conseguimos fazer essas visitas em privado, sugerimos essas visitas em privado. Para esse cliente mais exclusivo, onde não se está a discutir o budget, né? Nós queremos oferecer algo único, algo que leve a estadia e a viagem e as memórias dessa viagem. Então, por que não fazer a visita do Palácio da Pena em privado? Ou seja, entrar no final da tarde, a partir das 6 da tarde, ou o Palácio da Vila também é possível fazer, com guia, e por que não adicionar um fotógrafo para captar esses momentos de visita ao Palácio da Pena e levar para casa essas recordações. Nós, essa visita em privado, obviamente, é feita em carro exclusivo, e nós, com o nosso serviço de butler, finalizamos com uma pequena surpresa de champanhe no final da visita. Para além destas opções mais gastronómicas, que já falei, como é o caso da degustação de vinhos de Colares, existe uma outra opção muito que tem vindo a crescer de interesse, que é o cooking experience, digamos assim, uma aula de cozinha privada com a ajuda do nosso chefe, onde o casal ou a família são convidados a fazer parte da elaboração
do que nós chamamos o arroz de setiais. O arroz de setiais é um arroz de marisco, que é feito com ingredientes locais da nossa costa e para além disso acompanha então com os tais vinhos decorados. Com as crianças, aí vocês escolhem a melhor. Entretanto, existem outras opções um bocadinho mais, digamos, entre o active travel e mais radicais, como pode ser um tour de helicóptero pela costa de Sintra, que é lindíssimo. De resto, dá para fazer esse passeio começando em Lisboa e terminando em Sintra. É possível sair, por exemplo, do hotel em Lisboa, ir até o heliporto na zona de Belém e partir dali até Sintra, passando, obviamente, por toda a costa de Lisboa. Para quem gosta de hiking, de passeios a pé, a costa atlântica, a costa de Sintra possibilita diversas opções, visitando algumas das praias mais emblemáticas, como é a Praia do Guincho, a Praia da Ursa, ou passando também pelo famoso Cabo da Roca. Tudo visitas que se podem fazer com guia e totalmente em privado. Estas são algumas das opções que eu deixo aqui para Sintra. E, acima de tudo, reforçar que Sintra, para se conhecer e para se ter acesso a tudo isto que eu acabei de dizer, é necessário um pouquinho mais de tempo, por isso sempre é uma sugestão de pernoitar em Sintra pelo menos durante 2 noites. Quiçá iniciar a viagem por Sintra e depois podem subir até ao Porto ou podem fazer algumas visitas pelo Algarve e depois finalizar o itinerário em Lisboa ou vice-versa. Começar em Lisboa, ir até ao norte, ir até ao sul, até ao Alentejo e fechar a viagem com chave de ouro com a última noite ou as últimas 2 noites em Sintra. Apenas para título de exemplificativo, deixo-vos também algumas imagens do hotel. Este é o nosso Palácio de Setiais, é um palácio construído em 1787 pela família Hillmaster, um negociador bastante rico, obviamente, mas muito conhecido também pelas suas grandes ligações ao Marquês de Pombal. Construiu o seu palácio de família aqui, que depois acabou por passar por diversas famílias aristocráticas portuguesas, o Marquês de Marialva, etc., até passar às mãos do Estado e desde os anos 50 terem dado a possibilidade à rede de Tivoli de gerir esse encantador palácio do século XVIII. Algumas das imagens, por exemplo, a imagem do lado esquerdo, em baixo, né, é exatamente aquela experiência do cooking, do Dining Delight, não é? O jantar em privado, com vistas ao Val de Sintra, a piscina do hotel, com as suas pool cabanas, o Anantara Spa. Obviamente, ainda é possível fazer esse passeio de charrete e entrar no Palácio de Setiais em charrete, a cavalo, não é? É possível fazer também. E dentro da unidade, dentro do resort, digamos assim, aproveitar, obviamente, a piscina exterior, o Anantara Spa, os diferentes salões e desfrutar. Aqui pretende-se ter um bocadinho de, digamos, esse feeling de resort, de descansar, de relaxar, de se reconectar enquanto casal ou enquanto família, e depois, pouco consoante a disponibilidade de tempo e o desejo, ir fazendo algumas dessas visitas que eu acabei de enunciar. Alguns dos nossos quartos e suítes, o spa. E mais uma imagem muito bonita do Dining Delight, com a tal vista panorâmica. É impagável essa experiência. Entretanto, eu concordo com você, em gênero, grau e número. O Edson teve, se permite dizer, né, teve a oportunidade também de passar por aqui já há um par de aninhos e pode falar com
com voz própria, não é? Da sua experiência lá em Sintra. Daqui vou passar para várias sugestões, pensando em iniciar uma viagem por Lisboa ou iniciar uma viagem a Portugal pela Vila de Sintra. O que é que vem a seguir? Pode haver muito bate e volta, não é? Utilizar Lisboa como base para conhecer diferentes regiões mais próximas. Eu digo que se calhar o cliente brasileiro gosta desse bate e volta, mas também gosta de fazer uma imersão mais cuidada e de desfrutar dos destinos com mais tempo. Então podem surgir algumas opções, como pode ser obviamente ir para norte, onde está a cidade do Porto. A meio caminho, obviamente, também temos a Fátima, que é obviamente o nosso santuário de Fátima, que é altamente recomendável para os católicos e não só. É possível pernoitar em Fátima, obviamente. É possível também pernoitar em Coimbra. Nós também temos uma unidade de 4 estrelas, bem no centro. Ou então visitar e depois terminar esse transfer na cidade do Porto. Visitar Coimbra, os pontos fortes, eu aqui não tenho imagens de Coimbra, mas visitar Coimbra, os pontos fortes obviamente é todo o alto dos edifícios que pertencem à Universidade de Coimbra, não é? Esse lado histórico da cidade, onde destaco a famosa Biblioteca Joanina, uma das coleções mais importantes a nível europeu de livros, não é? É a Biblioteca da Universidade, e conhecer eventualmente também um outro lado do que é o fado de Coimbra. Que é um bocadinho diferente daquilo que é a experiência de fado em Lisboa. Até por toda essa ligação também com os estudantes e as tunas, que são as bandas dos estudantes da Universidade de Coimbra. Chegando ao Porto, estamos a falar mais ou menos de umas 3 horas de carro, se não fizer paragens, se não fizer nenhuma estadia pelo meio. Próximo ao Porto também temos a cidade de Aveiro, que é a nossa Veneza portuguesa, muito conhecida pela sua doçaria tradicional, mas a cidade do Porto é aquela que chama mais a atenção. É uma cidade que está do lado norte da margem norte do Rio Douro. A margem sul do Rio Douro é Vila Nova de Gaia, ou Gaia, onde estão as famosas caves do vinho do Porto, onde é armazenado o vinho do Porto, que é trazido nos famosos barcos rabelos, alguns deles podem ver aqui na imagem. E a cidade do Porto tem sido uma paixão, não só pelos brasileiros, mas por todos os que visitam. E na cidade do Porto nós damos aqui algumas sugestões de itinerários. Em opção de alojamento temos uma outra marca que pertence ao nosso grupo, de uma aquisição mais recente, que é todo o grupo NH, onde se destaca a nossa marca mais upscale, digamos assim, que é o NH Collection, onde nós temos o NH Collection Porto Batalha, bem no centro histórico da cidade do Porto, na Praça da Batalha, em frente ao Teatro de São Carlos. Esse é um hotel 4 estrelas superior que nós temos disponível também. De resto, um edifício lindíssimo, um palácio do século XVIII, onde foi aproveitada a fachada, e depois, obviamente, o interior é bem moderno. É uma opção de alojamento que nós temos no Porto. Existem, obviamente, outras, mas se quiserem ficar bem no centro, é uma excelente opção. Em termos de experiências, há aquelas que estão exatamente na cidade do Porto, entre as quais a famosa visita cultural à Livraria Lelo, que é um encanto, a visita ao Palácio da Bolsa e à Estação de São Bento, que também o Palácio da Bolsa ser visitado em privado. É um palácio com características arquitetónicas neo-árabes. A Estação de São Bento, pelo contrário, tem uma dos murais de azulejos mais importantes na cidade do Porto. Existe também a visita ao Museu de Serralves, uma das coleções de arte contemporânea mais importantes disponíveis no norte do país, que também é possível visitar em privado.
E depois várias opções mais focadas no que tem sido uma dos destaques, obviamente, que é o Rio Douro e as degustações e os produtores de vinho do Porto e vinhos da região do Douro. É possível fazer diversas visitas privadas, algumas quintas mais exclusivas, por exemplo, a Quinta do Valado, uma série de outras quintas na região do Douro, mais a norte, ou mais a interior do Rio Douro, ou mais próximos à cidade do Porto, mas o chamado Douro Vinheteiro, estamos a falar de uma distância de mais ou menos 1h45 de carro. Obviamente, eu sugiro ficar no Douro também uma noite, conhecer essa região com mais tempo, com mais qualidade, aproveitar para fazer um cruzeiro em barco mais tradicional pelo Rio Douro. E existe uma outra opção que penso que este ano é o último ano que irá operar. Esperemos que se consiga levar avante, que será agora em setembro, outubro, que é o trem que se chama The Presidential. É uma experiência incrível porque reúne um passeio de comboio partindo da estação de São Bento e parando em diversas regiões, diversos pontos de interesse junto ao Rio Douro, onde reúne depois a possibilidade de ter refeição a bordo com chefes de renome, que são convidados e variam de ano para ano. Chefes de estrela Michelin, obviamente alguns da região do Porto, mas não só. E termina depois, isto é uma viagem que pode durar um dia, há diferentes experiências, mas pode ser um dia, 2 ou 3 dias, é o package mais exclusivo, custa 4.000 euros por pessoa, que permite 3 noites de experiência, começando com uma pernoita no Porto e depois terminando com uma pernoita num dos hotéis mais exclusivos no Douro. Posso dizer o nome, que é o Six Sense, que é um dos hotéis mais emblemáticos de luxo no Douro Vinheteiro. Estas são algumas das dicas. Eu não sei se o Edson quer dar mais alguma mais chega. Obviamente, falámos também das opções de restaurantes. Restaurantes de estrela Michelin também têm tido um crescimento grande no Porto. De resto, o nosso conhecido chefe Rui Paula acabou por receber recentemente a 2ª estrela Michelin no seu restaurante que se chama Casa de Chá da Boa Nova, na Foz, na cidade do Porto, para além de ter o famoso DOC no Douro. Mas existem outros. Existe o Pedro Lemos, também um restaurante estrela Michelin, o restaurante que está dentro do hotel de Yetman, que é o restaurante do chefe Ricardo Costa, e depois existem opções como o Paparico, existe uma série de outras opções na cidade do Porto mais tradicionais, para degustar alguns dos pratos mais tradicionais da cidade do Porto, como é a francesinha, com restaurantes mais casual no centro histórico. Não, tá bem, Fred, está bem colocado. É só aproveitando aí, porque nós estamos falando da cidade do Porto, as vinhas do Porto, as vinícolas, e a gente já começou a receber informações que estão começando a reabrir agora, dia 25 já de maio, viu? Então, é só uma informação complementar para quem está ouvindo de como Portugal já está reabrindo. Ótimo. Nós, para além, obviamente, de fazer um itinerário em direção ao Porto, sugerimos itinerários a sul. De resto, para aqueles que já visitaram Portugal pela mais do que uma vez,
e isso sucede com bastante frequência. Sempre o itinerário padrão acaba por ser este eixo entre Lisboa e Porto, visitando depois algumas pequenas cidades pelo caminho, como é o caso de Coimbra, Fátima, Aveiro, etc., Óbidos, a famosa Nazaré, mas hoje em dia, cada vez mais, e nós tínhamos sentido isso até o início deste ano, todos os roteiros que nos levam para sul de Lisboa, não é? A margem sul, onde se encontra a região do Alentejo, com as famosas ruínas do Templo de Diana, essa presença dos romanos na região. De resto, é uma cidade património mundial pela Unesco, assim como Sintra, e muitos outros monumentos e espaços em Portugal. Penso que Portugal, em termos é o país, eu acho que é dos países com mais classificações da Unesco, tendo em conta a nossa área, não é? Daí ser realmente um país muito diverso, mas muito compactado, por isso é fácil fazer esses roteiros. A região do Alentejo, é uma região bastante ampla, tem todo o lado da costa alentejana, e depois tem um lado mais de interior, onde estão as famosas vinícolas do vinhos do Alentejo. Tem Évora, que é a capital e é a cidade mais conhecida, e também relativamente próxima a Lisboa. Estamos a falar de 125 km, uma hora e 30 minutos de carro. Pode ser um roteiro que pode ser feito passando por Évora e depois continuando por mais alguns dias pelo Algarve. Algumas das imagens do Centro Histórico de Évora. É uma cidade lindíssima, tem a famosa Capela dos Ossos, que também é visitável e pode ser visitado também em privado. E depois uma série de outros atrativos, entre os quais eu destaco, e também muito conhecido no Brasil, as visitas às vinícolas mais emblemáticas. Aqui destaco a adega da Cartucha, né, do famoso Peramanca, né? E a Herdade do Esprão. Só para o pessoal saber, gente, uma garrafa de Peramanca lá na Cartucha, do tinto, está em torno de 350 euros. Aqui no Brasil, não sai por menos de que 2.800, 3.000 reais, viu? Então, tendo a oportunidade, se for branco, em torno de 35 euros, e aqui no Brasil não sai por menos de que 700, 800, daí para cima. Então, estando nessa região, recomende ao seu passageiro, estando lá, de comprar. Não dá para comprar muito, porque eles racionam, né? Eles não deixam você trazer muitas garrafas, mas fica a dica. É verdade. Os clientes brasileiros realmente têm essa paixão por esse vinho, ainda bem que o têm, que é a Peramanca, para além, obviamente, do mais famoso vinho a norte, que é a Barca Velha, que é ainda mais caro que o Peramanca. Sim, é verdade. Mas não é preciso entrar nesse nível de loucura. É possível realmente aproveitar, conhecer, ter experiências únicas, ter experiências diferentes, ter experiências realmente que adicionam à viagem, visitando vinícolas onde de resto as degustações são bem mais com preços mais atrativos. Para além, obviamente, da visita que é possível fazer à adega da Cartucha, que é muito, é colado à Vila de Évora, à cidade de Évora. É possível também visitar uma série de outras vinícolas próximas, umas distâncias, estamos a falar de distâncias de 30, 40 minutos de carro, como é o caso, por exemplo, da vinícola da Quinta do Quetzal, que tem vinhos ótimos, ficam uns 40 minutos de Évora, de carro, e a sul, neste caso, e também é possível fazer algo vindimar, que é uma experiência ótima na apanha da uva, e vindimar com parte da equipa e ter essa imersão, ter esse conhecimento de como se confecciona, como se prepara um vinho. Geralmente são experiências que estão disponíveis em setembro,
outubro. O Alentejo, por ser uma região com mais dias de sol por ano, digamos assim, mais quente, acaba por vindimar mais cedo. Mas essas experiências também estão disponíveis em algumas destas vinícolas. Depois, experiências diferentes, para além, obviamente, da grande produção de vinho que o Alentejo é conhecido, o Alentejo também é conhecido pela sua grande produção de azeite. Em diferentes áreas, é possível fazer provas, queijaria também, os queijos de cabra, de ovelha, são também possível visitar e provar. E existe também essa tradição da apicultura, com degustações também de mel regional. O Alentejo é conhecido pelo seu artesanato. Destaco aqui alguns workshops de olaria que é possível fazer também na região, para além, obviamente, de uma visita a arraiolos, onde se produzem os famosos tapetes de arraiolos, e também é um excelente souvenir para levar para casa. São os tapetes mais caros, metro quadrado, certamente dos mais caros a nível mundial, e tem essa tradição que vai passando de geração em geração nessa vila muito pequenina de Arraiolos, que é uma vila encantadora. Existem outras vilas próximas a Évora, como é o caso de Vila Viçosa, Estremoz. Então, toda a imersão no Alentejo acaba por ter uma base. No nosso caso, é Évora, é onde nós temos o nosso Tivoli Évora Eco Resort, e a partir dali iniciam-se diferentes experiências. Algumas delas estão aqui, adicionando também a possibilidade, porque temos essa tradição, que é a tradição de dressage, não é? Uma experiência, uma iniciação ao dressage, ou uma iniciação a uma atividade equestre, né? Dos famosos cavalos lusitanos, e também é possível ter essa iniciação a essa arte do dressage, esse famoso bailar dos cavalos, que nós somos realmente muito, muito conhecidos. Depois gosto sempre de adicionar algumas coisas, né, para aqueles clientes mais ativos, né, que gostam de fazer coisas mais radicais. Obviamente o skydiving, né? Estamos a falar de uma área de Portugal onde praticamente não existe qualquer poluição, ou seja, olhando para cima você tem o céu estrelado, e é possível fazer também esse salto de paraquedas, né? E também fazer o passeio de balão em ar quente. São experiências diferentes. Do lado da costa Atlântica, do lado da costa alentejana, obviamente tudo o que é ligado ao surf, etc. Mostrando um pouco só para ter como base o Tivoli Évora, é um hotel pequeno, mesmo à entrada de Évora, uns 4, 5 km da entrada de Évora. Ele tem uma arquitetura muito reconhecida, porque todo o edifício principal, essa imagem de cima, é todo coberto em cortiça. Aqui, essa homenagem à cortiça portuguesa, e depois disponibilizam pequenas suítes espalhadas à volta do campo, não é? Então, para além da piscina exterior, spa, etc., vocês aqui podem fazer passeios de bicicleta. De resto, os vossos vizinhos aqui serão um burro ou umas ovelhas, por isso podem estar nesse feeling mesmo de countryside e conhecer esse lado mais campestre junto a Évora, né? Próxima à cidade de Évora, depois com todos os atrativos. Para além da parte mais cultural, mais histórica da cidade de Évora, não é? Com o centro histórico, com a Capela dos Ossos, há o incontornável restaurante Fialho, não é? O restaurante mais conhecido de Évora, que é um must visitar quando se chega a Évora, quando se está em Évora. Essas são algumas das minhas dicas mais exclusivas da cidade de Évora e da região do Alentejo. E daqui passo para o Algarve, a não ser que o Edson tenha também mais alguma nota que queira deixar. Não, acho que a gente já falou
falamos de bastante coisa, eu só quero chamar a atenção dessa piscina, que também o pôr do sol nessa piscina com borda do infinito lá em Évora é muito, muito, muito especial. Apreciando um bom vinho alentejano, fica melhor ainda, viu? E esse hotel, ele está construído no meio, assim, de uma plantação. Então, a gente tem algumas parreiras, tem oliveiras, é uma área bem especial, é campo. Você se sente no campo mesmo quando está no Tivoli Évora, no Eco Resort. É isso mesmo. Vou só deixar uma nota. Este hotel está já a funcionar e, de resto, tem tido muita procura pelo nosso mercado doméstico. Esperemos que também os clientes do Brasil também nos tomem em consideração, porque é uma região de baixa densidade, não é? E o hotel em si, como é composto de suítes independentes, pequenas casinhas espalhadas pelo campo, acabam por ter essa privacidade que, tendo em conta este novo contexto, ganha maior interesse. Já então foi construído com distanciamento social, Fred. Já foi pensado, infelizmente. Já foi pensado nesse sentido. É ótimo para famílias, obviamente, e para casais. Daqui já estamos na reta final. Eu sei que o tempo já passou rápido, mas vamos entrando na região do Algarve. Do lado esquerdo tem o mapa de Portugal, tem a cidade de Lisboa, tem essa A2, a famosa rodovia que liga a sul. 2h30 estão na porta do Anantara Vila Moura, do nosso hotel de resort de luxo na Vila de Vila Moura. Ou então 2h40 estão no Tivoli Carvoeiro, uma outra opção, para além de outras que temos disponíveis no Algarve, dado que temos hotéis em Lagos, em Portimão, temos residências também em Vila Moura, e temos ainda o famoso Tivoli Marina de Vila Moura também. Mostrando um pouco do que é o Algarve. Eu deixei esse título aqui em inglês, mas toda a gente compreende, e é isso que nós oferecemos para os clientes do Brasil. É oferecer uma experiência que vai muito para além do sol e do mar, das praias, e aqui acrescento muito para além também dos campos de golfe. Queremos dar a conhecer um Algarve diferente, um Algarve mais tradicional, um Algarve focado também na cultura, focado na gastronomia, nos vinhos, e áreas mais históricas, de interesse cultural e histórico, que também estão disponíveis em algumas vilinhas escondidas do interior do Algarve. Para quem não conhece, gosto de apresentar estas imagens, porque exemplificam um bocadinho esse lado de contrastes. Por um lado, em cima, essa foto superior do lado esquerdo é a famosa praia de Benagil, não é? Que é tão disseminada nas redes sociais, toda a gente quer passar lá. É possível, obviamente, visitar em privado, mas aí diria que é preciso acordar bem cedo, não é? Porque é uma das praias mais visitadas. Depois, do lado direito, é o interior do Algarve, é a Serra Algarvia. Parece que estamos nos arrozais de Bali, né? Mas não, isto é Portugal, isto é o Algarve, e é aqui onde se faz produção de licores, como é o licor de medronho, típico do Algarve, onde se faz produção de vinhos. O Algarve está a despontar como uma das novas zonas de produção de grandes vinhos brancos e tintos também. E depois, do vosso lado direito, no canto inferior direito, tem o que é a Ria Formosa e todo o Parque Natural da Ria Formosa, que tem essas formações de areia, onde se faz a produção de ostras, onde existem praias belíssimas, planas, de areia clarinha. Obviamente, tenho que ser sincero, um cliente brasileiro vai sempre achar que é um pouquinho fria a água, mas é possível no verão mergulhar e apreciar toda essa costa em frente à Ria Formosa. No centro é
a cidade de Lolé, uma cidade de interior, com o seu mercado tradicional, mercado centenário, e nós fazemos aí uma imersão muito interessante com uma das nossas experiências. E do lado esquerdo, para quem gosta mais de uma zona mais badalada, mais lifestyle, com mais opções também de restaurantes, de bares, de clubs, de badalação, mas com nível, com qualidade, é Vila Moura, onde nós temos do lado esquerdo, na imagem, vê-se pequenino, mas está ali o nosso Tivoli, o Tivoli Marina, de cara para a praia, acesso direto à praia de Vila Moura, e o Anantara fica mais resguardado numa zona mais tranquila dos campos de golfe, nessa zona. O Anantara fica a 10 minutos da praia de Vila Moura, onde nós oferecemos o nosso transfer privado, para conhecerem o Beach Club e o restaurante na praia. Algumas das experiências que podem ser para os dois hotéis, para quem esteja tanto do lado do Carvoeiro, que continua a ser central, como quem está também do lado de Vila Moura. Deixo aqui algumas dicas nossas, experiências que o hotel proporciona, ou experiências que a Mondial também pode inserir no roteiro. Uma delas é o Spice Phones. Para quem não conhece a marca Anantara, a Anantara tem esse lema que é Life is a Journey. O Anantara Vila Moura foi o primeiro hotel do grupo Anantara, não é? Que é muito conhecido por todos os seus resorts de luxo na Ásia, em África, no Middle East. O Anantara Vila Moura foi o primeiro Anantara na Europa. Então, houve muito cuidado na abertura deste hotel, com essa premissa de oferecer o que é mais autêntico, mais regional, mais, em inglês chama-se indigenous, não é? O mais característico da região do Algarve. Aqui no Anantara, a ideia é conhecer o Algarve, é sentir que se está a proporcionar uma experiência totalmente algarvia. E aí estamos a falar de tudo, não é? Desde que se entra na unidade, onde é oferecido um suco de laranja, dos famosos de laranja do Algarve, que é o suco mais doce que vocês podem alguma vez provar, às amêndoas torradas, a amêndoa algarvia também, à música que está disponível no resort, os detalhes de decoração, e depois, obviamente, as experiências que estão disponíveis para os nossos hóspedes. Uma delas é o Spice Phones, que está disponível em muitos dos Anantaras. No fundo, é uma aula de cozinha, com a diferença que a nossa aula de cozinha vai exatamente ao mercado de Lolé. O chefe acompanha o casal ou acompanha a família, descobrem o mercado Lolé, as belezas do mercado Lolé, os produtos locais, como pode ser o mel, os licores, o peixe, o marisco fresco, e depois voltam ao hotel, ao Anantara, para finalizar a aula de cozinha. E depois, obviamente, finalizar com a prova. Não é? Outras experiências diferenciadoras passam pelo Parque Natural da Ria Formosa, onde uma das opções é exatamente sair para conhecer os produtores de ostras. Portugal tem uma tradição de ostras, não só no Algarve, obviamente também temos a sul de Lisboa e em Aveiro, mas as mais conhecidas são a ostra do Algarve, e ela está disponível. Nós conseguimos que os hóspedes conheçam essa produção de ostras e provem no local, e depois partam num passeio de barco, exatamente para conhecer essas praias e essas ilhas de formação natural da Ria Formosa. E terminar com um almoço num restaurante mais tradicional, mas perdido na Ilha Deserta, que é dos espaços que compõem a Ria Formosa. Peixe grelhado, vinho verde, o nosso famoso vinho verde, e não se pode ter melhor do que isto. Existe também, para quem quer conhecer o outro lado da costa algarvia, não é? Metade do Algarve é área plana, não é? Areia branquinha, clarinha e plana, e depois uma outra área, digamos assim, a oeste do Algarve, é composta pelas formações de rocha, pelas falésias, onde existem algumas praias que praticamente só é possível aceder de barco.
Daí também ser um dos passeios mais interessantes de fazer, sair em iate ou sair em catamarã para passar o dia todo fora, parar numa dessas praias que só se pode aceder de barco, porque elas estão completamente metidas na falésia, e se possível também, porque não, visitar a famosa praia de Benagil. Esse é um dos passeios mais interessantes que se pode fazer pelo lado oeste. Para os golfistas, eu sei que há um número reduzido de golfistas no Brasil, mas pouco a pouco vai crescendo o interesse. Só de referir que o Algarve é um dos paraísos de golfe no sul da Europa. Em toda a região do Algarve existem mais de 40 campos de golfe. Vila Moura, por si só, já é um destino de golfe, pela quantidade e qualidade de campos de golfe que tem próximos na Vila de Vila Moura. Inclusive, o próprio Anantara está sediado em cima do Victoria Golf Course, do campo de golfe de Vitória, onde se joga o renomado Portugal Masters ano após ano. Do lado do Carvoeiro também existem opções de golfe. Depois é possível também ter saídas de pesca desportiva para quem gosta, uma vez oferecendo também opções um bocadinho mais diferentes. No que toca à gastronomia e aos vinhos, conhecer algumas das vinícolas do Algarve, que estão, algumas delas centradas muito próximo também ao Carvoeiro, na zona da Lagoa, da Vila da Lagoa, ou visitar, por exemplo, uma fábrica de conservas, a cortiça que eu falei também do Alentejo. É possível também visitar a produção de cortiça no Algarve. De resto, há quem diga que a melhor cortiça é a da região do Algarve, e é possível fazer essa visita a essa fábrica de cortiça. E do lado mais oeste, já mais próximos à fronteira com a Espanha, é toda a produção de sal, flor de sal. O sal mais caro, não é? Essa primeira camada que a gente chama flor de sal, que existem produtores muito de alto padrão nessa zona a este do Algarve, já a caminho de Espanha. Depois, obviamente, é possível fazer passeios de jeep pelo interior do Algarve, conhecer a Vila de Silves, onde, para além de Lolé, que também tem... é possível conhecer essa presença árabe nessa região, e conhecer essas vilas um pouquinho mais de interior. Essas são as minhas dicas aqui de experiências para o Algarve. E em termos das opções de alojamento que podem optar, podem escolher, temos por um lado o Anantara Vila Moura. Quem quer estar próximo à Vila Moura, com todo esse lado mais lifestyle, da marina, gente bonita, gente famosa. O Anantara é um resort de luxo, incrível. Essa é a piscina principal. Depois temos o cuidado também de ter uma piscina só para adultos, balançando muito bem reservas de famílias com reservas de casais, reservas de casais em lua de mel. Trouxemos esse tuk-tuk para fazer o passeio até Vila Moura, mas off-road, digamos assim, fazendo um percurso menos conhecido até Vila Moura. E depois alguns dos detalhes do resort, os apartamentos, a qualidade dos restaurantes, como é o caso do Emo, o nosso restaurante gastronómico com 400 referências de vinho, que está disponível também no resort. E algumas experiências de jantares em privado que também disponibilizamos no hotel. Obviamente, pensando em famílias, tem o Kids Club, e essa foto de cima, para além de que é a foto do spa, do Anantara Spa, temos em cima um pool club na praia de Vila Moura. Ou seja, o Anantara está no campo de golfe de Vitória. Quem quiser passar o dia na praia, é só ir no tuk-tuk ou no nosso shuttle privado, e os clientes são deixados à porta da praia de Vila Moura, onde nós temos todo o nosso serviço de restaurante e bar, essa imagem de baixo, do lado direito. Ou então, para adultos, algo mais exclusivo, mais final de tarde, diria mais Miami style, com serviço de DJ, serviço de champanhe, o Puro Beach Pool Club.
que está aberto na temporada de verão e atende somente a adultos. Depois, do outro lado, está a opção do Carvoeiro, na Vila do Carvoeiro, com o Tivoli Carvoeiro, um hotel muito conhecido, que foi todo renovado e virou um 5 estrelas de luxo. Porquê? Porque está nessa localização, em pleno Val do Covo, em cima da falésia, e é isto que os nossos hóspedes estão à procura. Essa vista-mar é impactante, é o que define a viagem. A maior parte dos nossos apartamentos têm vistas panorâmicas, tem essa vista-mar, com varanda privativa, e é chegar ao resort, entrar no apartamento e apreciar esta vista que é incansável. Obviamente adicionamos algumas opções novas, como é o caso do Sky Bar. Trouxemos o conceito do Sky Bar que já tínhamos no Tivoli Avenida, aqui para o Tivoli Carvoeiro, e tornou-se um hotspot também nas noites de verão. E depois alguns restaurantes mais exclusivos, como é o caso do One Wine Gourmet, que é o nosso restaurante gastronómico focado em cozinha de influência mediterrânica e também com uma das melhores opções de vinhos portugueses que se pode encontrar nessa zona. Existem outros passeios, existem outras experiências. Eu esqueci-me de referir uma muito conhecida aqui na zona de Carvoeiro, exatamente por causa das falésias, que é o que nós chamamos o passeio dos 7 vales suspensos, que é um passeio a pé, saindo praticamente do resort. Tem todo um passadiço, um calçadão feito de madeira, que percorre toda uma vasta área de falésias junto ao resort. E é possível fazer também com guia privado. É o famoso passeio dos 7 vales suspensos, que podem também acabar por passar por cima do que é a praia de Benagil, onde está o tal famoso furo, não é? O buraco, e conhecer essa famosa praia de Benagil, mas vista do lado da falésia. E com isto terminamos, e agradeço muito a atenção, e vamos então às perguntas.